Olá, estudantes! Vamos à nossa quarta aula do Google Meet. O conteúdo que trabalharemos hoje é um dos conteúdos mais importantes da matemática, pois ele é o conteúdo que norteia o desenvolvimento dessa ciência tão importante para as nossas vidas. A noção de conjuntos, junto com a lógica matemática, norteia todos os saberes da matemática. Inclusive, todos os livros que não divulgam fakes, vamos usar assim essa expressão, eles estão escritos dentro de uma lógica matemática, usando essa linguagem de conjuntos. Por que eu falo fakes? Porque hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que falam e ensinam coisas erradas da matemática. Então a gente tem que ter um certo cuidado quando trabalha com essa disciplina, porque ela é uma disciplina bem exata. Ela não aceita mais ou menos, talvez. Ou é sim ou é não. Então, esses fatos que a gente vai ver hoje a partir dessa linguagem de conjuntos, ok? Então, vamos começar a nossa aula do Google Meet. O conteúdo, noções básicas de conjunto, os conjuntos dos números reais. E aí eu vou estar usando algumas imagens e algumas artes para tentar exemplificar todo o conteúdo. Então, começando, né? Vou começar relembrando alguns símbolos esses que alguns acredito que vocês conheçam, e eu nem vou abordar todos, né? Vou abordar os mais importantes. Para que servem esses símbolos? Os dois símbolos que foram colocados aí na tela. Bom, é óbvio, né, que esses dois aí podem ser usados para reunião de conjuntos. Então, a gente está tratando aí para a representação dos conjuntos por diagrama. Não é a única maneira de fazer isso, mas, né, é uma das maneiras aí mais importantes de representar uma quantidade de elementos de um conjunto. Vamos colocar alguns exemplos. Se eu tivesse uma lista de músicas, que hoje é conhecida como playlist, eu poderia selecionar todas essas músicas dentro de um conjunto. Por quê? Porque elas têm as mesmas características, são o meu gosto musical. Então, tem essa característica comum a todas elas, então posso dizer que elas estão dentro de um grupo, que aí eu denominei ali minha playlist. Outro exemplo, conjunto de quadriláteros. Quadriláteros, todos lembram, né, que são polígonos de 4 lados. Então, se eu for reunir os polígonos de 4 lados, aí nós temos um conjunto assim. Não tem todos aí, mas tem os mais importantes. Você pode ver o quadrado, que todos os lados são iguais. Pode ver o losango, que tem 4 lados iguais, independente dos ângulos. Você tem um retângulo, você tem um trapézio, muito conhecido, né? 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. E o paralelogramo, que são, né, 2 pares de lados paralelos. Continuando. E agora este símbolo aqui. Quem é que conhece? Símbolo bastante utilizado. Inclusive, né, se vocês olharem algum livro de matemática, esse símbolo aí ele é assim, usado de uma maneira bem enfática. O nome desse símbolo, né, como ele trata de pertinência, eu posso dizer que um pertence e o outro não pertence, que é o símbolo utilizado para ver se algum elemento pertence ou não a determinado conjunto. Exemplos, vamos lá. O trapézio pertence ou não pertence ao conjunto dos quadriláteros? A gente acabou de falar ali agora, né? Então, ele estava dentro do conjunto, então ele pertence. Então, esse símbolo aqui sem um tracinho. Agora, o número 3 pertence ou não pertence ao conjunto dos números negativos? É óbvio que não, né? 3 é positivo. Quando eu anoto o número sem colocar um sinal antes dele, a gente já subentende que ele é positivo. Então, o 3 não pertence ao conjunto dos números negativos. Então, essa daí é uma das aplicações desses dois símbolos, que são símbolos de pertinência, se pertence ou não pertence a algum conjunto. Okay?
Vamos ao próximo símbolo. Que símbolo é este? Bem conhecido, né? Diferente do pertence e não pertence, esse a gente chama de está contido ou não está contido. A afirmação não tem um tracinho e a negação tem um tracinho. Esses símbolos são símbolos de inclusão. Por que inclusão? Diferente do pertence e não pertence, esse está contido e não está contido pode ser usado para conjuntos. Pertence e não pertence, para colocar se pertence ou não um determinado elemento. Mas eu posso fazer uma comparação não só de um elemento, posso fazer de vários. Então eu uso o símbolo está contido e não está contido. Vamos aos nossos exemplos. Os números negativos está contido ou não no conjunto dos números naturais? É óbvio, né, que não está contido. Por que não está contido? Porque os números naturais são compostos pelos números positivos e o zero. Então, negativos não estão dentro dos números naturais. Conjunto das cidades do Espírito Santo está contido ou não está contido ao Brasil? É óbvio, né, que está contido. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro do Brasil e as cidades do Espírito Santo dentro do Estado do Espírito Santo. Ou seja, por transitividade, né, a gente fala assim em matemática, as cidades do Espírito Santo está contido no nosso país. Continuando. Para que servem esses símbolos? Que são assim, os símbolos que vão ser muito trabalhados aí no que a gente vai estar falando adiante. Esses aqui são símbolos de relação entre conjuntos. Vou colocar os dois aqui embaixo. Qual é o nome de cada um? Esse aí que parece um U é chamado de união. E esse, né, com o U aí de cabeça para baixo, é o símbolo de interseção. Ok? Vamos aos nossos exemplos. Vamos levar em consideração esses dois conjuntos. Eu tenho ali o primeiro conjunto, que é o conjunto A, que são os números ímpares, que vai de 1 a 15. O conjunto B, eu tenho os números que vai de 1 a 10, independente seja par ou ímpar. E aí eu pergunto para vocês, qual relação acontece nos conjuntos a seguir? Nesse primeiro conjunto, acontece uma relação de união ou de interseção? De união, é claro. Por que de união? Porque nós estamos juntando. Unir é juntar todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Mas percebam que existem elementos repetidos entre os dois conjuntos. Mas quando acontece isso, não há necessidade de você colocar elementos repetidos. Então a gente não vai repetir elementos. Então, vamos colocar todos os elementos, mas sem repetições. Aqui eu coloquei em ordem crescente, mas como se trata de conjuntos, a ordem não importa. Eu poderia começar do 15 e parar no 1, ou colocar isso aleatoriamente. Então, conjunto não precisa de ordem. E agora esse conjunto? Qual é a relação que esse conjunto representaria entre aqueles dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B? É óbvio, né, que é interseção. Por quê? Eu tenho A interseção B, são os elementos que estão em A e que também estão em B. Então, nós conseguimos aí mostrar aí a importância desses dois símbolos. Ok? Bom, como o conjunto aí, a noção de conjunto é muito importante e ela abrange muitas coisas, nós vamos começar a trabalhar em algumas aplicações mais frequentes. E essa aplicação mais frequente são os conjuntos numéricos, que é a base aí para começar. O primeiro conjunto que vocês estudaram lá no 6º ano, em séries anteriores sem esse nome, é o conjunto dos números naturais. É o 0 e depois os números positivos. Então, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O conjunto dos números inteiros são os números
positivos, os números negativos e o zero, sem ter números com vírgula. Por isso, conjunto dos números inteiros, não tem número quebrado. Agora vocês pensam, INI, natural, um símbolo aí bem compatível com a palavra. Mas Z não tem na palavra inteiro. É porque a matemática se desenvolve, as outras ciências se desenvolvem, mas tem que se ter assim um padrão. Então o que eles fazem? Eles pegam um determinado idioma e tiram alguma palavra daquele idioma para especificar o nome desse conjunto ou de algum outro conceito. No caso Z é a palavra, né, números lá no alemão. Então nem sempre vai ter símbolos aí parecidos com as palavras que nós temos no Brasil. Porque já faz sentido. Ele trata-se de quociente, conjunto dos números racionais. São aqueles números, né, que podem ser escritos da forma de fração. Também temos os números irracionais, que são aqueles números que não são racionais, ou seja, não podem ser escritos na forma de fração. E por fim, o conjunto dos números reais, que são aqueles números que são compostos pela união do conjunto dos números racionais e dos irracionais. Mas vamos tentar mostrar aqui uma imagem melhor que representam todos esses conjuntos. Vocês podem ver que os naturais estão dentro dos inteiros, que por sua vez está dentro dos racionais, que por suas vezes está dentro dos reais. E aquela circunferência ali, aquele diagrama verde ali, ele é o conjunto dos números irracionais, que não é número racional, nem inteiro, nem natural, mas ele está dentro dos reais. Vamos aos números naturais, que é bem conhecido de vocês. Como eu falei, começa do zero, aí vai 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Os inteiros, os negativos, é infinito tanto para uma direção como para outra. E aí inclui-se o zero também. E não tem número que tem vírgula. Quem são os racionais? Qualquer que seja A sobre B, nós temos uma fração ali com A, B pertencente aos inteiros, pode ser negativo, positivo ou zero. Porém, né, B tem que ser diferente de zero, porque não tem divisão por zero na maioria dos casos. Com exceção, né, aí de zero dividido por zero, que é uma indeterminação. Então essa é a base aí para definir um número racional. Então, se puder escrever o número em forma de fração, você tem aí um número racional. Exemplos aí de números racionais. O meio, que é uma fração. Você tem 5 nonos, que também é uma fração. Número 0,5. Todo número com vírgula pode ser escrito em forma de fração. No caso 0,5 poderia ser 5 décimos ou o próprio 1 meio que a gente colocou primeiro. Eu tenho aí menos 5, também é um número racional. Poderia escrever o menos 5 como 5 sobre 1 ou 10 negativo sobre 2, que daria 5 do mesmo jeito. Então ele pode ser escrito de forma de fração. 7 também, né? Qualquer número positivo pode ser escrito da forma de fração. E o zero também, né? Porque zero dividido por qualquer número é zero. E aí percebam que nesses conjuntos racionais estão incluídos negativos e positivos inteiros. Então, isso traduz o que está nos diagramas. O conjunto Z está dentro dos racionais, então todos os números inteiros são números racionais, e os naturais, que está dentro dos inteiros, também está dentro dos racionais, ou seja, todo número natural é um número racional. E continuando, né, esse verdinho que eu tinha falado, que é os irracionais, eles não são racionais. Por quê? Porque o nome já me diz, racional e irracional são palavras contrárias aí, que têm sentidos opostos. Como racionais tem que ser escrito na forma de fração, os irracionais são aqueles números que não dá para ser escritos na forma de fração. Exemplo disso, nós temos aí a raiz quadrada de 2, não tem um número que elevado a 2 dê 2, um número assim que seja um número com vírgula e com dízima periódica, ou um número inteiro, não existe.
Na realidade, o valor que seria a raiz quadrada de 2 é um número que tem infinitas casas após a vírgula e que não há repetições, não tem esse dízima periódica. Outro exemplo aí, raiz quadrada de 5. Toda raiz, né, que não tem valor exato, digamos assim, ou um valor que seja um número racional, nós temos aí um número irracional, ok? E esse conjunto dos números irracionais estão dentro de onde? Do conjunto dos números reais. Mas esse conjunto não está presente nos racionais inteiros ou naturais. Até porque, né, ele não pode ser escrito na forma de fração. E por fim, os reais, que é a reunião de todos, tanto naturais, inteiros, racionais e irracionais, estão dentro do conjunto dos números reais. Então, ele reúne, né, os racionais e os não racionais, ok? Então, esse é o conteúdo assim básico para se estudar matemática. Então, vamos continuar. Agora, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, ó. Esqueci de colocar. Você tem 3 quartos, 9, 5,8, 0 é um número racional, real, né? Temos também raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4, é um número irracional e ele é real. Agora eu trouxe para vocês 3 exemplos. Cada um fala de uma situação e de uma aplicação que a gente pode estar utilizando para resolver problemas matemáticos a partir desses conceitos aí de conjuntos. Leia junto comigo aqui. Ana leciona violão para 10 alunos, teclado para 8 alunos e canto para 26 alunos. Dentre esses alunos para os quais Ana leciona, 6 fazem aulas de canto e violão, 2 fazem aulas de canto e teclado, 1 aluno faz aulas de canto, violão e teclado, e nenhum aluno faz somente aulas de violão e teclado. Ana entregou uma caneca personalizada para cada um dos seus alunos de violão, ou canto, ou teclado, em comemoração às suas formaturas. Quantas canecas personalizadas foram entregues por Ana? Então, pense comigo aqui. Você tem violão, você tem teclado e você tem canto. E essas aulas aí tem-se grupos de pessoas. Então, se tem grupos de pessoas, a gente já pode pensar em conjuntos. Por quê? O grupo que estuda violão, eles têm uma característica em comum. Eles estudam violão, assim como teclado ou canto. Então, vou colocar aqui 3 conjuntos, porque nós temos aí 3 grupos de alunos. Então, vamos colocar esses 3 conjuntos aqui. Por que eu coloquei um sobreposto ao outro? Porque tem alunos que fazem parte aí de 2 ou 3, né, aulas diferentes. Então, eu coloco sobreposto, por quê? Porque vai haver interseção entre esses conjuntos, porque tem alunos que vão estar presentes nos 2 ou nos 3 conjuntos. Cada conjunto eu vou nomear por uma das aulas, violão, teclado e canto. E aí nós vamos colocar todas as informações que foram passadas para nós lá em cima no problema. Vou começar aqui por esses 6 aqui. 6 fazem aulas de canto e violão. E interseção entre canto e violão, porque este aluno, ou esses alunos, que são 6, fazem essas 2 aulas. Então tem que estar ali no meio, porque aí ele vai estar presente no conjunto violão e no conjunto canto. 2 fazem canto e teclado. Então ele tem que estar aqui, ó, entre canto e teclado. Nós temos ali 1, fazem os 3, canto, violão e teclado. Então tem que estar presente nos 3 conjuntos. Então tem que estar ali no centro ali de todos esses conjuntos, porque aí ele vai estar dentro de cada um desses conjuntos. Nenhum fazem aula de violão e teclado. Então esse daqui, como não tem nenhum, eu vou colocar 0. Agora eu volto lá os destaques lá em vermelho. Ana leciona violão para 10 alunos. Então o conjunto violão tem que ter 10. Mas eu já tenho ali o 6 e o 1 que dá 7.
para 10 faltam 3, né? Então é este que eu vou colocar ali para satisfazer o nosso problema lá de cima. Teclado para 8 alunos. Então tem que ter 8 alunos no conjunto teclado. Mas nós já temos 2 mais 1, 3. Somando os dois, para chegar até o 8, falta quanto? O 5, que é o que a gente vai colocar no teclado. Por fim, Ana leciona para 26 alunos a aula de canto. Como nós já temos ali 6 mais 1 mais 2 dá 9, 9 para 26, faltam 17. Eu completei aí o meu conjunto. Mas, né, voltando à nossa pergunta, a pergunta é: quantas canecas personalizadas foram entregues por Ana? Já que ela entregou os alunos que fazem aula de violão, ou canto, ou teclado. Então, são todas as aulas aí, todos os alunos vão receber essa caneca. Então, basta fazer o quê? Somar. Então, nós vamos estar somando todas essas quantidades aí para saber a quantidade total de canecas. Somando tudo, né? 3 mais 6, mais 1, mais 2, mais 5, mais 17. Não coloquei o zero, porque qualquer número mais zero é ele mesmo. E aí, somando tudo, a gente vai chegar à nossa resposta. Então, ela vai distribuir aí 34 canecas, ok? É um problema assim, mais de interpretação, né? Nem precisa tanto cálculo para resolver. Vamos ao nosso segundo problema. O nosso exemplo 2 é o seguinte: observe abaixo a representação da reta numérica dividida em partes iguais. Então, entre cada um daqueles números ali embaixo, tem-se a mesma distância. Aí a pergunta: qual dos pontos marcados nessa reta é a localização do número 5 meios? Então, nós temos uma fração e eu tenho que localizar essa fração ali em cima. Que procedimento a gente pode estar fazendo? Como está dividido ali em segmentos iguais, então a gente pode prestar atenção ali entre aqueles pontos que estão ali entre cada um dos números. Então, entre o 1 e o 2 nós temos o Q, entre o 2 e o 3 nós temos o R, e como os espaçamentos são iguais, então a gente pode concluir que essas letras que representam os pontos estão exatamente no meio entre os números. Ou seja, né, esses pontos são os pontos médios entre os valores inteiros ali. Bom, como são os pontos médios, então entre o 1 e o 2, por exemplo, nós temos uma unidade. Qual é a metade de 1? É meio. Então, é a metade ali de cada um desses intervalos. Então, começando do zero, o ponto P ali seria 0,5, o ponto Q 1,5, o ponto R 2,5, o ponto S 3,5 e assim sucessivamente. Então, vou completar ali, né, com os números que seriam esses intervalos, porque está no meio entre os números. Então, nós estamos pulando ali de meia em meia unidade a partir de um número inteiro. Bom, mas o meu interesse é os 5 meios. Então, tenho que ver ali um daqueles números que representa os 5 meios, que é essa fração aqui. O travessão ali da fração, além de deixar a fração bonita, ela tem um significado também. Qual é o significado que tem o travessão? Ele é um símbolo, e é um símbolo que representa uma operação, a operação de divisão. Então, nós temos 5 dividido para 2. Se você tiver, por exemplo, R$5 e divide para 2 pessoas, cada uma vai levar R$2,50. Ou seja, 5 dividido para 2 é igual a 2,5. Como 5 meios é 2,5, a gente já conclui que a resposta é quem? O ponto R. Por quê? Porque o ponto R é o número 2,5. Então, né? Portanto, o ponto R é o ponto que representa esse número, aí respondido o nosso exemplo de número 2. Essa foi mais uma aplicação aí da aplicação de conjuntos. No caso, a gente aplicou conjuntos numéricos, tratando-se de medida. Terceiro e último problema. João recebeu uma quantia referente à rescisão contratual da empresa em que trabalhava. Dessa quantia, ele destinou 1/3 para as despesas fixas com sua casa. Do restante, ele utilizou R$ 1.392 com suas despesas pessoais
e ainda guardou o dobro desse valor em uma poupança, utilizando assim toda a quantia recebida. Qual foi a quantia recebida por João nessa rescisão contratual? Vamos tentar entender esse problema. Eu vou escrever aqui x para o número que nós não conhecemos. Como a pergunta é qual foi a quantidade recebida por João, então esse x representa o valor que ele recebeu nessa rescisão. Aí eu vou escrever uma expressão aqui e a gente vai discutindo sobre ela. X é o que ele recebeu. Como ele tira 1/3, né, para despesas fixas, então x menos 1/3 de x, que é 1/3 do que ele tinha anteriormente. Como ele tira 1.392 para as despesas pessoais, então se eu estou tirando, eu estou diminuindo. Então, novamente, menos 1.392. Eu estou pegando o x, que é o que ele ganhou, tiro 1/3 desse valor, depois tiro R$1.392. E por fim, ele guardou o dobro desse valor. O dobro é 2 vezes. Mas 2 vezes quem? Como eu falo desse valor, eu estou fazendo referência ao valor anterior que eu havia lido, que é o 1.392. Então é o dobro de 1.392 e aí a gente faz a subtração. E aí o que sobra para ele? Sobra nada. Depois de tudo, aí não sobrou nada, então nada é representado pelo zero. Então fazendo todas essas subtrações, tem que dar zero. E aí, descobrindo o valor de x, a gente vai descobrir a resposta. E x a gente assumiu que é o valor ali que ele recebeu. Aí, primeiramente, eu vou aqui separar os termos semelhantes. Deixei aqui os valores que tem variável na esquerda e os outros foram para a direita, mudando o sinal. Como era negativo, foram todos positivos. E neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção porque tem muitos alunos que estão errando isso. Olhando ali os números, o que eu tenho que resolver primeiro? Adição ou multiplicação? Pela ordem aí das operações matemáticas, tem que ser a multiplicação. E tem alunos que fazem aí a adição primeiro e aí acaba errando toda a conta. Eu vou repetir o lado esquerdo e vou fazer só a parte do lado direito, né? 2 vezes 1.392, que dá 2.784. Repetir o restante. Aí eu vou somar, né? O lado direito, que aí vai dar 4.176. Agora o lado esquerdo eu fiz uma pequena modificação. Eu coloquei 3/3 vezes x. Por que isso? Porque 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes x continua sendo x. Então a expressão que está aqui embaixo é a mesma que estava lá em cima, porém escrito de forma diferente. Por que eu fiz isso? Eu poderia fazer aqui 5 sobre 5, 10 sobre 10, 1000 sobre qualquer número aí que sejam dois com o mesmo valor, a divisão daria 1. Eu não alteraria o x. Mas eu escolhi o 3 sobre 3, por quê? Porque agora os denominadores ficaram iguais. Ou seja, nós acabamos aí de fazer o MMC entre esses dois números do denominador, o 1 e o 3. Agora sim nós podemos fazer a subtração. 3 menos 1, 2, né? Então você tem 2/3 de x é igual a 4.176. Fazendo aqui a multiplicação entre os extremos, 3 vezes 4.176 vai ser 2x igual a 12.528. Por fim, x é igual a quem? 12.528 dividido por 3, porque 2 multiplica x. E aí a resposta vai ser, dessa divisão, 6.264, que é, né, o valor que João recebeu lá na sua rescisão, porque este é o valor de x. Então, eu coloquei aí 3 aplicações que a gente pode estar utilizando para essas noções de conjuntos. Então, é um conteúdo muito importante, não dá para abranger todas as aplicações, mas eu posso já de antemão colocar para vocês que durante o tempo que vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estar utilizando esses conceitos. Se alguém for fazer uma faculdade, continuará usando esses conceitos. Se vocês forem trabalhar, continuará usando esses conceitos. Daí, né, a importância da gente estar trabalhando com esse tipo de conteúdo. Ok, gente?
essa daqui que a gente acabou de apresentar é uma versão gravada, né, da aula que vocês tiveram no Google Meet. Ela serve para os alunos que queiram revisar ou para aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de estar assistindo a nossa aula do Google Meet, que tem sido assim muito interessante para se obter uma interação do aluno-professor, tentar tirar algumas dúvidas e mostrar alguns direcionamentos, ok? Muito obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima aula do Google Meet.